E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso encontro Ensinar e Aprender da nossa sexta-feira, sempre perto de vocês aqui na Rádio Geek. Hoje eu trouxe uma convidada bastante especial que, além de ter as titulações que eu vou contar para vocês, ela também é coordenadora, minha coordenadora em uma das instituições que eu trabalho, e a gente vai contar sobre essa instituição no final do programa. Ela é licenciada em Ciências da Educação, mestre em Psicologia da Educação, professora e coordenadora do curso de Neurociência e Educação e também de Arte e Terapia Escolar na Unisa. Ela é diretora também pedagógica da Escola Trilha de Educação Especial. Pode ser até que dê tempo dela falar alguma coisinha da trilha, mas não sei, vamos ver. O nosso tema hoje é extremamente convidativo. Trata-se da leitura e da escrita como uma função cerebral global. Professora Ana Cecília, boa tarde. Um prazer imenso estar aqui com você. Boa tarde, Cecília. Para mim também é um grande prazer estar aqui. Então, né, Ana, a leitura é alguma coisa assim que não é só a leitura do que está escrito no papel, não é verdade? A gente também tem uma questão da leitura de mundo. E tudo isso tem um comando, tem um grande maestro. Então a gente começa falando da leitura e da escrita como uma função cerebral global, falando assim do que primeiro? O que você acha? Então, Cecília, penso que seria interessante começar falando da leitura a partir de que hoje a neurociência traz como contribuição, principalmente para o educador que está na sala de aula, né, em termos de o que eu posso aproveitar desses conhecimentos tão novos, tão recentes da neurociência. Certo. Nós sabemos que não todos aprendemos da mesma maneira. Isso é um fato, né? Isso, que se aprende, há modos diferentes de aprender, há modos diferentes também de ensinar. Sem dúvida. E um fato muito importante que a neurociência nos mostra, que nosso cérebro, ele tem uma especialização em diferentes áreas e dependendo da região de especialização, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, né? São áreas que são específicas para algum tipo de aprendizagem ou de outras. Aqui a gente vai deixar o pessoal bem curioso, porque olha, você não tem noção do que é saber falar do hemisfério esquerdo, hemisfério direito, a função de cada um. Isso tudo está lá no nosso curso de neuro da Unisa. Mas vamos continuar. Isso, vou falar bem sinteticamente então, para já ir criando aquela vontade, Isso, né? claro. A gente sempre deixa uma pitadinha de quero mais aqui. Sim. Então, sabemos que nos indivíduos que são destros, né? Sim. O hemisfério esquerdo é aquele hemisfério dominante. Isso. E é um hemisfério que pode ser denominado de hemisfério lógico. Certo. Hemisfério esquerdo, hemisfério lógico. Dominância lateral direita, por quê? A dominância dos hemisférios, só para ilustrar, ela é uma dominância cruzada. Certo? Quem é destro tem a dominância do hemisfério esquerdo, quem é canhoto tem a dominância do hemisfério direito. E assim como o hemisfério esquerdo é o lado racional, Sim, o lado lógico, o hemisfério direito podemos dizer que é o lado intuitivo, né? Sim. É o lado da não lógica, né? Ambos se integram, sem dúvida, em qualquer tipo de aprendizagem. Não dá para nós separarmos. Essa separação é puramente didática. Sim. Para entender que quando nós vamos ensinar a ler e escrever, ambas regiões estão envolvidas. Com certeza. Não dá para usar somente um. Não, agora é a hora do hemisfério direito. Agora não existe isso, né? E até porque se a gente parte do princípio de que é a escrita, né? E aí eu vou citar o nosso grande contribuidor de educação, Vygotsky. Sim. Né? Sem ele? Ele coloca que a escrita é um duplo sistema de representação. Perfeito. E o que seria esse duplo sistema? Vamos lá, só para o pessoal entender. Perfeito. O duplo sistema no sentido que a escrita representa a fala. Isso. Os sons que são emitidos pela língua. E, ao mesmo tempo, a escrita representa as ideias. Claro. Então, nós não podemos ensinar apenas o código. Claro.
Quando nós ensinamos, quando nós alfabetizamos, a criança entra no mundo e, como você colocou, faz essa leitura do mundo. Claro. A partir da internalização dessa função simbólica que é a escrita. Porque tem que haver a significação. Porque apenas o código é um desenho. É um desenho. Unicamente um desenho, como outro qualquer. Isso. Ele precisa ser interpretado. E aí... Isso. E aí que vem, né, a necessidade de pensar formas, estratégias que garantam, né, a aprendizagem a partir de todos esses aspectos. Perfeito, é certo? Isso. Falando especificamente da escrita, do código da escrita, sem dúvida ele envolve uma aprendizagem que corresponde ao desenvolvimento de consciência fonológica. Nossa, quanta coisa, né, que nós temos para falar. Acho que daria uns 5 programas, né, Ana? Sim, precisaria um pouco mais. Então o pessoal precisa ir lá fazer o curso, né? Vamos lá, consciência fonológica. Então, tão importante. Muito importante. Fala só uma pitadinha da consciência fonológica. A consciência fonológica, né, é aquela possibilidade de você entender que a língua se divide em partes menores, e que essas partes se compõem também, novamente, dando um todo como resultado. A fonológica tem a ver com a identificação de sons iniciais, dos sons finais, com consciência de sílaba, com consciência de palavra dentro da frase, né? E, sem dúvida, aqui estamos falando de habilidades que vão principalmente requisitar a intervenção desse lado esquerdo do cérebro. Exato. Porque tem a ver com o quê? Tem a ver com análise, tem a ver com segmentação, tem a ver com sequência, que são todas habilidades que são mais específicas dessa região. Dessa região, claro. Aí nós falamos também na questão do significado das palavras, da semântica. É o mais importante, né? Porque internalizado o significado, tudo fica aprendido. Posso dar uma ilustraçãozinha? Claro, por exemplo, às vezes a gente fala isso em sala, né? Depois que a criança internalizou esse significado, se eu disser a ela, vá ali na sala ao lado e pega um apagador, ela não vai me trazer uma cadeira. Porque ela já tem a imagem com a significação, tudo isso atrelado por conta... Começando lá na consciência fonológica e chegando nisso que nós estamos falando. Que é o significado, Exato. Né? E algo que é importante, que eu acho que também vale a pena ressaltar, que essa aprendizagem deve ser simultânea. Ao mesmo tempo que a criança está aprendendo aquele mecanismo que tem a ver com a decodificação e com a codificação, certo, ela deve estar já inserida em um mundo de significado. Olha que coisa importante. É por isso que a gente insiste na questão do significado. São duas questões. Eu acho importante até frisar, Ana. Fala de novo essa questão, essas duas coisas. Então, que ao mesmo tempo que a criança, no momento de aprender a ler e escrever, ela está lidando com esse aspecto que se refere mais à codificação e decodificação, associação fonema-grafema, ela também já deve estar inserido em um universo de significado para garantir a compreensão do que ela lê e do que ela escreve. Claro. Porque se você não tem a compreensão do significado, você estaria, minimamente, a criança estaria reproduzindo mecanicamente. E aí não está acontecendo a aprendizagem. E você sabe, Cecília, existe uma pesquisa muito interessante da Patrícia Fox, que coloca que foram feitas pesquisas, estudos com crianças que vinham das classes menos favorecidas, crianças que estavam habituados a um modo de vida muito mais global. Porque eram crianças que não eram só filhos, ao mesmo tempo que desempenhavam o papel de filhos, eram mães porque cuidavam do irmão. E tinham uma vida, né, que desenvolvia, de alguma maneira, mais esse lado do hemisfério direito, né? Claro. Esse lado mais intuitivo, espontâneo. E que era recrutado para essa circunstância, exatamente tão atípica para a idade, né? Isso, de ter que trabalhar, estudar, enfim. Essas crianças, muitas delas fracassavam na escola. Por quê? Porque a escola, muitas vezes, ela só enfatiza o lado esquerdo do cérebro. Ela só enfatiza
a sequência, o lógico, a decodificação. O conteúdo mesmo. O conteúdo. E aí, o que nós temos como resultado? O fracasso daquelas crianças que não estão habituadas a esse modo de pensamento. Claro. É o que eu falava no início. Diferentes modos de ensinar e diferentes modos de aprender. De aprender, exatamente. Eu vou só... Não perde esse fio da meada que tá muito gostoso, não tá, gente? Tá uma delícia. Mas eu vou ilustrar essa parte aí, que você disse que a escola realmente, ela só recruta essa parte do cérebro, que é a parte racional, né? A parte lógica. Meio que não dando a ênfase necessária aos dois hemisférios, às habilidades vindas e ao que se recruta desses dois hemisférios, né? Então, poeticamente falando, Rubem Alves, que é assim uma grande inspiração minha, e eu acho que de tanta gente, ele dizia o seguinte, que temos dentro de nós, ele ilustrando os dois hemisférios, que nós temos esses dois hemisférios representados sendo a parte racional como a caixa de ferramentas. Ah, sim, lembra eu li disso? esse texto. E a parte intuitiva seria a caixa de brinquedos. Então, não é somente com a caixa de ferramentas que se pode viver. Porque essa a questão, que se nós queremos... Eu até lancei um slogan agora nas lives que eu estou fazendo, e que eu acho muito gostoso, que a nossa função, quando estamos nós, eu, você e os nossos professores, com os nossos alunos da pós, com os nossos alunos da graduação na pedagogia, é assim, eu acho que o que mais a gente quer é ensinar a aprender para nunca mais esquecer. Com certeza. Não é? Com então, certeza. como é que faz para ensinar a aprender sem nunca mais esquecer? Tem que ter a significação. E aí a gente volta, eu devolvo a bola para você. Vamos lá. Sim. E a significação, Cecília, vem do prazer. Claro. Eu aprendo aquilo que é prazeroso. Aquilo que é cheio de serotonina, de dopamina. Isso. Agora vocês vão querer saber, né, disso aí, mas nós não vamos falar agora não. Fica para depois. Uma pergunta que surge aqui é: por que não envolver a música? Por que não envolver na dança? Exatamente. No processo mesmo da alfabetização. Eu fiquei bem feliz de saber hoje que nas escolas dos Estados Unidos, eu não vou entrar no detalhe que eu sei disso, porque você sabe por que eu sei. É inevitável lembrar do meu neto, né? Mas eles incluem necessariamente e dão ênfase tanto quanto, sabe? E lá a criança é avaliada, por exemplo, ele tem aula de música, não necessariamente se imputa um instrumento para que a criança escolha, né? Nem a aula em si, porém é aberto para isso, é dada esse ênfase para exatamente fomentar essa parte intuitiva do cérebro. Eles têm aula de yoga também, para, nesta aula, assimilarem questões de valores, enfim. Eu fiquei bem feliz com isso, né? De saber que tudo isso está incluído em um programa para além, né? É muito importante isso. Então, agora que você está colocando essas questões, eu me lembrei, é importantíssimo. Como você também é coordenadora da arte-terapia, dá uma pitadazinha, então, dessa parte do lado esquerdo do cérebro, né? Sim. Então, falando da música, da arte, falando dessas outras habilidades, né? Que não são especificamente linguísticas, mas que são também formas de representação. Sem dúvida, né? Sem linguagens da criança, lembra? Linguagens, isso mesmo. Então, nós vamos pensar, né, a partir de tudo isso que a gente está falando, a partir das contribuições dos estudos na neurociência, como podemos fazer para levar esses conhecimentos para a sala de aula? Exato. E levar isso para a sala de aula implica em conhecer ferramentas, em conhecer estratégias. E eu trouxe hoje uma estratégia, uma ferramenta que eu gostaria de apresentar, que tem uma ampla e aprofundada fundamentação na neurociência. Que seriam aqueles de lá? Que é o método integral. Certo. Tá? O método integral, ele foi criado na Argentina, mas ele é utilizado aqui no Brasil, principalmente na área da educação especial. Perfeito. E quem faz o nosso curso de neurociência terá a oportunidade de conhecer aprofundadamente
Depois, em uma das disciplinas do curso, que justamente trata sobre a linguagem escrita e a leitura dentro da perspectiva da neurociência, terá a oportunidade de conhecer melhor. Isso é exclusivo do nosso curso de lá da Unisa, nas aulas da professora Ana Cecília. E aí, como funciona esse material, Ana? O pessoal está vendo agora o material, né? Uhum. E conta como é que a gente… Não vamos dar assim tudo, né? Mas como é que ele funciona? Então, o nome deste material é? São cartelas pictográficas. Okay. Na verdade, o que vocês estão vendo aqui não é o material completo. Por quê? Porque falta a mão do aluno aí. Claro. Né? Então, a aprendizagem é algo que se constrói. Então, nós não podemos trabalhar com algo que já esteja pronto. Sem dúvida. O único que está pronto e que eu trouxe para vocês terem uma ideia são as cartelas pictográficas, que, como vocês estão observando, elas têm cores, elas são coloridas. E essas cores correspondem à função que cada palavra cumpre dentro da frase. Ah, mas isso vai abrir uma curiosidade danada para eles. Só dá um exemplo, assim, para o pessoal entender mais ou menos. Só dou um exemplo. Por exemplo, se eu quero nomear um objeto, eu vou utilizar a cartela branca. Sim, mas por que a branca para nomear um objeto? Conta aí. Bom, a branca teve um motivo de escolha porque o objeto, o nome, é o que geralmente mais chama atenção dentro da frase. Certo. É o mais forte, né? E se utilizou uma cor que não é uma cor neutra, sim, justamente para deixar as outras cores para partículas, para outro tipo de categorias sim, gramaticais, claro, para a criança aprender mais atenção e olhar o todo, né? Exato. Então, essa questão de trabalhar o todo e a parte ao mesmo tempo, né? O método integral, ele trabalha a língua na sua globalidade. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com leitura escrita, já na educação infantil, mesmo que não vou alfabetizar, sim, eu começo brincando com as crianças. Claro. Porque ela já tem a leitura de mundo. Claro. Nós aproveitamos esse vocabulário, né? O que ela está trazendo ali. Isso. E aí é que nós vamos começar a construir a partir de situações contextualizadas, de vivências da criança, de uma leitura, de uma história, de um passeio. Sim. A criança vai desenvolvendo a sua oralidade e essa oralidade depois nós vamos passando para o padrão da língua escrita, que é um padrão diferenciado. Perfeito. E aí a gente usaria, por exemplo, uma segunda cor para… O verbo, por exemplo. Ah, entendi. Para as funções gramaticais. Claro. Então, para fazer o encaixe das palavras, assim, sintaticamente, né? Isso. Então, por exemplo, no Montessori a gente usa um pouquinho, mas a gente usa o diagrama, né? Aham. Não sei se você conhece, mas assim, a gente puxa o diagrama e vai montando. Ele fica com uma carinha de mapa mental, mas um outro formato. Então, para ele saber que sempre o verbo é em vermelho. Isso. Sempre o verbo é em vermelho. Então, as cores, elas são predeterminadas. Certo. E porém, combinadas com eles antes, eles sabem. E combinadas com a criança. Na verdade, a gente, para criança pequena, não vai falar em verbo, em substantivo, nada disso. Sim. Porém, a criança vai internalizando a função. E é muito interessante, vou contar uma experiência de uma criança uma vez, que eu estava trabalhando com esse método na Argentina, quando eu morava lá. E a frase que tinha formado era eu moro em Salta. Salta é o nome de uma cidade. Certo. E estava montada totalmente com pictogramas. Não tinha nada escrito ainda, com desenhos. Entendi. E a criança falou, uma criança se confundiu, colocou uma outra cor e a colega corrige falando, não, é branca porque é o nome de uma cidade e os nomes das cidades vão na branca. Então essa consciência gramatical é o que você vai formando, sem necessariamente tem que falar em artigo, substantivo, você vai criando desde o início. Exato. E tem estudos da neurociência que mostram de como é importante trabalhar essa sintaxe, porque essa sintaxe dá
a estrutura. Toda uma estrutura, exato, que eu ia falar. Quase falamos juntos. Isso. Tem uma autora que tem um texto que fala sobre o desenvolvimento e a neurociência, né, que traz essa questão muito interessante, que é justamente como que o cérebro vai se apropriando, né, dessa estrutura e a criança começa a organizar o seu pensamento dentro de uma estrutura que depois vai fazer parte da escrita. Exatamente. Depois vai fazer parte da escrita. De modo que as funções cognitivas vão se organizando, estruturando. Então, só vou dar um exemplo, Cecília. Se eu quero escrever, por exemplo, a Cecília é bonita. Que você vai usar? Vou usar Pro a cartela amarela. Para o artigo você usa amarela. Amarela, que na verdade ficou aqui embaixo, né? Vou mostrar. Seria totalmente amarela. Totalmente amarela. Então seria o artigo amarelo. Cecília, vamos ver se você aprendeu. Cecília, muito bem. O vermelho. E o adjetivo você não me contou? Não contei ainda, né? O adjetivo vai ficar na cinza. Na cinza, ok. Aquela lá de baixo. Isso. Ok. Todo esse material também, depois se alguém tiver interesse, tem um livro, Alfabetização em 3 Propostas, que fala do método integral, que é da editora Ati, que é da minha autoria. Então, podem procurar que lá tem esse código todo explicado. Que maravilha, gente! Vocês estão se apaixonando por esse trabalho? Veja que a criança, mesmo antes de ter essa destreza, digamos assim, que ela começa a adquirir no início do processo de alfabetização, podemos lidar com as cores e ela assim consegue escrever uma frase simplesmente com as cores. Eu me recordei agora que eu tinha 3 para 4 anos, minha mãe era professora de piano e ela queria que todos os irmãos, todos os filhos aprendessem piano. Mas eu falei, mas eu não sei ler. Ela falou, não faz mal. Ela pegou e colocou uma cor para cada tecla, para as brancas, as cores primárias, as secundárias para as teclas pretas e eu não tive como escapar, eu tive que aprender. Você sabe, Cecília, que é justamente muito isso que a criança fala. Não é? Ela fala, eu não sei escrever. Mas quando você mostra essa possibilidade, eles ficam muito felizes, claro, porque eles estão escrevendo de uma outra maneira, mas eles estão escrevendo. Eu acho que é apaixonante essa questão aí, muito legal mesmo. Então, e eu aí, voltando um pouco essa questão do simbolismo, dos símbolos, eu gostaria de comentar só como que veio a formação do pictograma, do símbolo. A criança, ela vai criar a partir do gesto, a partir do movimento, né? Vygotsky fala isso. Sim. Né? A antecedente da escrita é o gesto. O gesto que se fixa no papel, né? Então, a criança, ela vai criar esses símbolos e passado para o desenho. Então, só vou mostrar para vocês um exemplo, né? Do que seria aqui. Esse foi um livro construído por alunos da Escola Trilha. Pode descer porque ele está mostrando. Um livrinho em que eles recontaram a história da bruxinha. Então, como vocês estão visualizando, para a figura da bruxa tem o desenho da bruxinha. Para Venha, eles criaram um símbolo que, na verdade, surgiu da sinestesia do movimento, que o Venha é uma seta, né? Claro. Em direção à pessoa. A minha também com as cores que correspondem, tanto A como contração de Sim, ali a gente vê a presença das cartelas no trabalho já deles. Isso. Maravilha, maravilha. Né? E festa, o desenho da festa, né? Isso. Esse aqui? Esse aqui é um outro livrinho que foi, na verdade, é uma outra instituição que é o Centro Convivência Movimento, que trabalhou com o livro a partir de... Primeiro construíram na escola e depois eles conseguiram editar. Então, esse livro está editado, uma edição da escola. Professora Ana, eu acho que nós trouxemos aqui hoje ganchos maravilhosos, porque falar da leitura e da escrita como uma função cerebral global é algo fundamental, porque essas crianças que nós temos diante de nós em uma sala de aula, todas elas têm um cérebro. E que nós temos que compreender como funciona. Isso. E só compreendemos como funciona estudando neurociência na educação, que acontece lá na Unisa. Lá na Unisa, inclusive o processo seletivo para maio está aberto.
Se vocês tiverem interesses, podem entrar no site. Além do curso de Neurociência e Arte e Terapia Escolar, temos outros cursos, né, como Gestão Educacional, Psicopedagogia, né? Então, tem vários outros cursos e vocês podem já aproveitar a promoção do 50% de desconto na matrícula para o processo de maio. Podemos então agora mostrar algo que eu trouxe para vocês, para fechar o programa. Então a gente quer agradecer de uma forma especial hoje. A professora Ana preparou uma coisa tão simpática para nós aqui da Geek e também como educadora, né? Eu acho que vocês estão vendo aí agora esse agradecimento, então, a Geek. Se você quiser falar alguma coisa mesmo verbalmente enquanto aparece lá a ilustração. Sei. Eu só tenho a agradecer, Cecília, pela oportunidade e o que está escrito ali, usando as cartelas pictográficas do método integral, é Obrigada, Rádio Geek. Muito bem, minha gente. Até a semana que vem com mais novidades aqui na Rádio Geek. Escuta, hora de faturar, hein?